Olá pessoal, dando continuidade à série dos filmes que abordam o luto, hoje eu vou falar sobre um filme que eu gosto muito, que chama-se Caos Calmo. É um filme, o protagonista é Nanni Moretti, um italiano, que já protagonizou outras películas que também falam sobre o luto. Uma que é muito famosa é O Quarto do Filho. Que é um filme muito triste, muito profundo, que também aborda o luto. Mais recentemente, 2015, Nanni Moretti também estreou outro filme que também aborda o luto, que chama-se Minha Mãe. Que ele fala que é autobiográfico e ele depois resolveu produzir esse filme para falar um pouco da experiência da morte da mãe dele. Então é um filme que foi uma espécie de uma elaboração, um luto, né, em relação à morte da mãe de Nanni Moretti. Moretti é um excelente ator. Esse filme que ele estreou em 2008, Caos Calmo, é um filme que também fala de uma perda muito profunda, porque Pietro, que era o personagem que ele fez nesse filme, sai para uma casa de praia, eles estão em férias lá na Itália, e ele está com o irmão dele na praia. Nesse momento, uma pessoa se afoga, uma mulher, e os dois salvam essa moça. Nesse ínterim, quando ele está voltando para casa, ele vê que tem uma movimentação na casa, e ele não entende o que está acontecendo, e ele fica sabendo que a esposa dele teve um mal súbito e faleceu. Então ele pegou totalmente surpresa. Ele tem uma filha de 10 anos, chama-se Cláudia, e aí ele vai dar continuidade à vida depois da morte da sua esposa. O que é muito interessante nesse filme, por isso que eu quis trazer para essa série, é porque a forma com que Pietro faz o luto dele é uma forma muito diferente, é uma forma muito inusitada, e eu percebo que em algumas críticas que eu leio sobre cinema, alguns autores nem entenderam muito bem o que era aquele luto. E até criticam, falam que ele é frio, que ele é distante, que ele não sente nada pela morte da esposa. Ele resolve tirar uma licença, claro, né, porque ele não tinha condições de trabalhar, e ele começa todo dia a levar a sua filha para a escola. E fica esperando a sua filha num banco de jardim em frente a essa escola até a hora da saída. E ali ele começa a observar as pessoas que passam naquele parque. Ele começa a observar essas pessoas que passam todos os dias lá. Então tem um menino de Down que todo dia dá tchau pra ele, uma moça que passeia com cachorro, ele começa também a ficar amigo dela, e depois fica amigo de um dono de restaurante que é ali próximo, que ele passa a almoçar lá também. Enfim, ele começa a fazer trocas com essas pessoas que ele nunca viu durante a espera da filha dele. E vai acontecendo algo muito interessante, porque no início o Pietro ele tenta fazer, ele mesmo fala isso durante o filme, que ele fica fazendo listas mentais o tempo todo e ele esquece. Ele retoma de novo essas listas, né, mentalmente. E a gente vê o controle que ele tenta ter sobre essa vida que ele, né, passou a ter repentinamente, através dessa forma de conduzir as coisas. Primeiro indo todo dia, ficando lá com a filha,
esperando ela sair da escola, depois a questão também dele ficar tentando fazer essas listas mentais. A gente vê um mecanismo mental muito específico do neurótico obsessivo. E eu creio que é por isso que muitos críticos não entendem e acham que Pietro é insensível, é frio, porque o neurótico obsessivo tem uma dificuldade, normalmente, né, de falar, trazer as suas emoções à baila, e tem uma tendência a levar tudo para o mental. Por isso a questão das listas mentais, um pouco de automatização também, é bem um mecanismo neurótico obsessivo que Pietro lança a mão para lidar com essa dor, com essa perda, com essa surpresa que foi muito traumática, como seria para qualquer sujeito. E é assim que ele tentou lidar com essa perda. Para aumentar ainda a dificuldade toda que ele está vivendo, a empresa dele está em fusão com uma outra empresa, e ele passa também a receber colegas importantes lá nesse banco, na praça, para falar sobre o trabalho. Então a praça vira um novo local de produção, várias de Pietro, tanto as produções em relação às pessoas, a trocas com as pessoas, como também as relações de trabalho. Pietro teve que sair do seu ambiente, sair da sua rotina, para poder dar conta do que estava acontecendo e dar conta também dessa filha, criança, que perdeu a mãe e que também estava, né, num desamparo, numa angústia, numa tristeza muito grande. E aí ele vai retomando também a vida dele, vai tentando elaborar esse luto, vai tentando entender a vida de uma outra forma, e é muito bonito o filme, porque a gente vê um sujeito dando conta, né, da sua perda de uma forma inusitada, como eu falei, apesar de a gente perceber movimentos neuróticos. Como eu falei, sintomas neuróticos, tem também algo novo, que é muito dele, como todo sintoma, que ele coloca essa forma de atuar, de tentar continuar a vida dele. Assim, eu gosto muito desse filme, do Caos Calmo. Eu acho que o título é perfeito, porque realmente Pietro aparenta uma calma, uma tranquilidade, você não vê ele não chora, ele não perde o equilíbrio, mas dá para ver que tem um caos interno, tem algo acontecendo dentro dele, algo que ele também não tem controle e que ele tenta organizar dentro desse caos. Ele sai dos ambientes que ele está acostumado, ou seja, ele não fica em casa, ele não fica no trabalho, ele fica numa praça em que ele não conhece ninguém, sentado, esperando a filha sair da escola, e ali ele começa de novo a voltar para a vida. Ele não se isola, né? Ele não fica chorando, mas ele está sentindo, e muito, mas ele vai dando um jeito de fazer esse luto de uma forma bem inusitada. Bem da forma neurótica obsessiva, mas que aos poucos ele também vai podendo sair desse sintoma e abrir para algo novo. Então a gente vê que ele vai falando com as pessoas, que ele vai se emocionando, e isso vai tirando, vai degelando um pouco aquela frieza aparente de Pietro e aquele trauma que ele foi acometido. Então é um filme muito interessante, vale a pena ver, observar essas nuances de como ele vai podendo fazer essas mudanças ao longo do filme, observar as pequenas frases,
as pequenas situações que vão aparecendo e que a gente vai vendo que ele vai podendo mudar esse contexto tão doloroso no qual ele está passando. Então aqui hoje fica essa dica, espero que vocês tenham gostado e vejam o filme. Beijos, até a próxima!